Olá pessoal, eu sou Maria do canal Terapia com Plantas. Primeiramente eu queria mandar um beijo carinhoso a todos os inscritos, dizer que eu estou muito feliz que o canal está crescendo, mandar um beijo gigante para os meus alunos da consultoria, mandar um beijo carinhoso para o pessoal do meu canal, do meu grupo do WhatsApp, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, muito obrigado pessoal, um beijo gigante a todos. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, você que já está aqui no canal, aquele abraço carinhoso. Pessoal, o vídeo de hoje, a pedido de alguns inscritos, de alguns alunos meus e de uma integrante do meu grupo do WhatsApp, a Dulce, tá? O vídeo de hoje eu queria estar mostrando para vocês 3 espécies de asplênio, tá? 3 variedades de asplênio e estar falando para vocês a forma de cultivo dos asplênios em geral. Porque a mesma forma que você cultiva uma espécie, ela pode ser cultivada todas as outras espécies. Então não tem segredo, é uma planta super fácil de cuidar, tá? Desde que você siga as dicas e obedeça às regras de cultivo, ok? Então bora lá pro vídeo. Eu estarei apresentando para você hoje essas variedades que é o Asplênio nidus, tá? O Asplênio nidus, o diferencial dele é que a folha dele parece uma folha de bananeira, não tem como confundir porque a folha dele é muito igual a folha de bananeira. Se você pegar, você vai ver que é igual a folha de bananeira mesmo. Quando você vê a folha ao vivo, você vê que realmente ela parece uma folha de bananeira. Ou Asplênio ninho. Por que ninho? Porque as folhas dele vão formando em volta, tá? E no meio aqui, ó, forma como se fosse um ninho de passarinho. E aí aqui cai folhas de vegetação, folhas de árvore, e ele fica como se realmente fosse um ninho. O meu aqui tá até limpo porque eu limpei. Vou trazer a câmera aqui perto e mostrar para vocês depois os detalhes de todos eles. Mas fica mesmo parecido muito parecido com o ninho de passarinho, sim, tá? E o Osaka, esse aqui, ó, ele é um asplênio retorcido, tá? Ele é bem retorcido. Eu vou estar trazendo a câmera aqui mostrando para vocês. Quando ele chegou para mim, as folhas eram bem retorcidas, tá? E aí, aqui ó, e elas ficam em pé, elas não descem, elas ficam a folha em pé, tá? Aqui ó, é um asplênio muito bonito, tá? E esse aqui, que é o mais lindo de todos, que eu acho, que é o asplênio Hurricane, ou Hurricane, o nome popular dele é Asplênio twister. Por quê? Porque olha a característica dele. Ele, além dele ter um repicado na folha, tá? Um repicado nas bordas da folha aqui, ó. As folhas dele são todas repicadas. Ele vai, tipo, virando. As folhas vão virando de lado. Fica realmente parecendo aqui, ó. Olha. O nome popular, Asplênio twister, tá? E então, pessoal, o cultivo do asplênio, ele é muito simples, desde que você proporcione para ele a luz correta. Esse Hurricane, que é o twister, ele aguenta um pouquinho de sol, porque o meu fica no sol da manhã, tá? Ele pega um pouquinho de sol da manhã, só que, porém, se você deixar ele no sol por muito tempo, as folhas começam a ficar meio amarronzadas. Vou trazer a câmera aqui também e vou mostrar para vocês a folha. Esse Hurricane, ele tem, esse twister, ele tem ele já tem uns 3 anos. Que ele está comigo. Esse daqui é um pouco mais novo, esse daqui é o mais velho de todos. Quando esse aqui chegou para mim, as folhas ficavam em pé e elas eram bem retorcidas, tá? Agora elas deu uma modificada, mas as novas que estão nascendo, elas estão vindo retorcidas, tá? Mas deixa eu falar para vocês sobre o cultivo dessa planta, tá? Vamos falar sobre a poda. A poda dos asplênios é uma poda de limpeza, tá? Remover as folhas velhas, remover as folhas secas, remover as folhas mordidas por caracol, porque o caracol adora e lesma adora os asplênios, e eles andam de mão dada com cochonilha, então, portanto, você tem que ficar de olho na rega para poder não desencadear a doença nele. Então, a poda é mais uma poda de limpeza. Então a rega, pessoal, a rega é uma rega controlada. Os asplênios, eles gostam de umidade, assim como qualquer samambaia. O asplênio ele é de origem asiática, ele é uma espécie de samambaia também, tá? Ele é do grupo da samambaia, tá? Então o que acontece? O cultivo dele não é muito diferente da samambaia, porém você precisa controlar a rega dele,
Porque se você deixar ele com substrato encharcado, você vai ter problema com cochonilha e com pulgão também, tá? Então, o que acontece? E a mosca branca? Ele também dá a mosca branca. Ele desencadeou a mosca branca com excesso de água. Esse meu aqui, ó, o Osaka, ele já desencadeou a mosca branca. Aqui ele estava com mais folha. A mosca branca deu uma detonada nele aqui. Eu tive que fazer uma poda de limpeza e remover a maioria das folhas dele. Ele já tem mais tempo, mas o que está mais tempo comigo é esse aqui, é o Twister. Então, pessoal, vamos para a claridade. A claridade para essa planta. Os asplênios, eles não gostam de luz direta, tá? Ou seja, o sol direto em cima dele, tá? Mas eles são plantas que necessitam da luz solar. Os asplênios, eles não suportam a luz direta do sol em cima da folha deles. Mas eles necessitam da luz solar. Porém, essa luz tem que ser filtrada, tá? Luz indireta ou luz difusa. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre essas luzes para você tirar suas dúvidas, que tipo de luz são essas. Tá? Mas que ele precisa da luz solar, ele precisa sim, porém não direto em cima dele, tá bom? Esse aqui, que é o Twister, o meu fica no sol da manhã. Ele pega uns 20 minutos de sol de 6 horas da manhã. Então ele deu uma marronzada nas folhas. Eu vou trazer a câmera aqui depois e vou mostrar para vocês a marronzada que ele deu na folha por conta do sol. Mas não fica um efeito feio, tá? Ele ficou um efeito diferente, mas não fica um efeito feio de queimadura. Não fica com aspecto de folha queimada, não, tá? Agora, esse Nidus, ele é muito, parece que a folha dele é mais sensível do que os outros asplênios, tá? A folha dele é uma folha mais fina, principalmente as folhas mais novas aqui, ó. Elas são as folhas mais delicadas, então se você deixar o sol pegar direto, ele vai torrar principalmente as pontas, a planta vai ficar com os ponteiros da folha todo queimado. Só que tem um porém, se o seu asplênio começar a secar a ponta das folhas, também ele pode estar com excesso de água, excesso de rega, e ele começa a secar os ponteiros. Aí você acha que é falta de água e taca água e mata a planta, porque você vai apodrecer a raiz, tá? Vamos falar sobre a reprodução. Essa planta é uma planta que ela é reproduzida por esporos, mas tem alguns esplênios que não tem esporos, tá? Aqui, ó. A maioria dos esplênios não tem esporos, então tem que ser propagado por divisão da touceira dele, porém você tem que ter cautela, porque na hora que você dividir essa touceira, se você cortar as raízes, se você danificar as raízes, você vai perder a sua espécie, tá? O replantio dele é só quando ele ocupar todo o vaso, não ter necessidade de ficar fazendo o replantio dos asplênios. Eles não são igual samambaias, que vão nascendo aquelas folhas, morrendo e ficando aqueles tocos. Os tocos vocês podem remover das folhas dele, que são as folhas bem grossas, você pode remover. Então ele consegue ficar num vaso por muito mais tempo do que uma samambaia comum, tá? O substrato pro asplênio, vamos falar agora sobre o substrato pro asplênio. Gente, pensa no substrato leve. O que é um substrato leve? Ele é uma planta epífita, tá? Então as plantas epífitas, elas nascem grudadas em árvore, ou seja, elas não aguentam umidade em excesso na raiz. Então você precisa fazer um substrato bem leve para essa planta. Então o que é um substrato leve? Você vai comprar casca de pinos moída, não é a grande não, tem a casca de pinos grande que é para orquídea. É a pequena, é uma pequenininha moída, você vai comprar, ou então aquela menor. Você vai comprar casca de pinos, vai misturar com terra vegetal, tá? Vai misturar com terra ou humus de minhoca, porém você vai colocar mais casca de pinos do que humus de minhoca, porque ele é uma planta epífita, então ele não necessita tanto de terra, tá? Não necessita tanto de substrato pesado, ele necessita de substrato mais leve, só para ele desencadear as raízes e manter a umidade na raiz. Então o que você vai fazer? Você vai colocar a casca de pinos para controlar a umidade. A casca de pinos vai controlar a umidade. Ou o próprio carvão. Se você não tiver a casca de pinos, você pode colocar o próprio carvão triturado em pedaços pequenos. Você mistura no substrato, ele vai ficar um substrato bem leve. Porém, quando você for plantar ele, você não esqueça do dreno embaixo do vaso aqui, ó. Coloca até aqui de dreno e por cima você coloca o torrão. Você vai remover a planta com o torrão. Você não vai mexer nesse torrão e transplantar ele para um vaso maior, tá? E aí, assim que você fizer o replantio, você vai fazer a rega para esse substrato umidificar, tá?
e chegar até as raízes dele, tá? Porém, não esqueça do dreno no fundo do vaso. Se for um vaso que o torrão entra não muito sobrando espaço, não há necessidade de colocar o dreno, mas você faz pelo menos uma cobertura fininha no fundo do vaso com isopor e apoia o torrão ali em cima e enche com substrato em volta, tá? Não precisa de ser um vaso muito grande, os asplênios não precisam de vasos gigantes para poder eles sobreviver. Esse daqui, desde que eu comprei, ele tá no mesmo vaso que ele veio, tá? Isso aqui é um cachepô, essa bacia aqui é um cachepô, ele tá dentro do vaso, aqui é um vaso marrom. Como eu não gosto muito de vaso marrom, eu coloquei ele dentro desse cachepô aqui, que é uma bacia. Mas ele tá esses 3 anos ele está dentro desse vaso que eu comprei. Então, assim, a adubação. A adubação para os asplênios você vai fazer no início da primavera, tá? No início da primavera você vai usar o NPK com a dosagem do nitrogênio maior, tá? A dosagem no nitrogênio ela tem que ser maior, você vai diluir ele em água. Você vai pegar uma colher de sopa e diluir em 1 litro de água e fazer a rega de 2 copos, aquele copo americano pequeno, 2 copos por vaso. Você vai fazer a rega primeiro, depois você vai vir com o líquido dissolvido, o adubo dissolvido e fazer a rega após você já ter feito a rega com água pura, tá? Então, pessoal, eu espero que eu não tenha deixado dúvida eu espero que eu não tenha deixado dúvida. Se eu tiver, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Vai aqui um beijo gigante a todos. Agora eu vou trazer a câmera aqui e apresentar isso para vocês de perto e a gente vai conversando. Bora lá, pessoal. Então, pessoal, olha aí. Olha lá, como eu falei para vocês, estão vendo as folhinhas dele, as mais novinhas, elas estão vindo tossida, tá? E quando elas vão crescendo com essa espiral. Elas crescem com essa espiral, elas ficam em pé e crescem com essa espiral. Porém, ele está no lugar ali que ele está com pouca claridade, então as folhas estão ficando um pouco mais pendentes. Mas as folhas dele ficam um pouco mais em pé. E esse daqui, ó, é o Nidus, ó. Olha a folha dele, como eu falei para vocês, que ela parece muito com a folha de bananeira aí, ó. Tá? Gente, eu amo asplênios, são maravilhosos. E esse aqui é o Twister, ó. Eu vou fazer um vídeo separado desse asplênio falando só dele, das características dele, porque ele é muito bonito. Ele é uma espiral, olha aí, ó. Ele é uma espiral, ele fica uma espiral maravilhoso. Aí, ó. Tá? Então, pessoal, cautela na rega, porque essa planta ela não aguenta muito encharcamento. Se você encharcar o asplênio, você vai perder ele, tá? E se ele fungar ali, ó, o meio, não tem jeito. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, o Nidus aí, ó, o ninho de passarinho, olha aí pra vocês verem. Porque aí no meio, junto aquelas folhas que estão ali em volta, estava tudo aí no meio, eu tirei. São folhas que caem das outras plantas que ficam em cima. Aí, se você não tiver, você for cultivar, são plantas que você pode cultivar dentro de casa, desde que você aproxime elas o mais perto de uma janela ensolarada, tá? Não deixa o sol pegar direto, mas essa janela tem que o sol refletir na janela e pegar na planta. Ou uma cortina, você coloca alguma cortina para estar filtrando esse sol, tá? Para poder estar batendo direto em cima da planta, em cima dele, porque ele não aguenta ficar na sombra não. Se colocar na sombra ele vai estiolar, vai encher de cochonilha e você não, depois que ele fungar o miolo dele ali, ó, aquele miolo não tem jeito, aí não tem como você recuperar ele não, tá? Porque as folhas começam a soltar, elas dão um fungo lá na base delas lá e você começa a puxar e as folhas vão soltando e ele funga todo e não tem como recuperar. Então assim, controla a rega dele, coloca o substrato mais leve possível que você puder, tá? Igual eu falei, se você não tiver o carvão, mistura isopor picado no meio do substrato, mas você coloca o musminhoca, ele gosta muito de, os asplênios, a samambaia, elas adoram um substrato orgânico, tá? Então assim, o humus de minhoca, ele é um adubo orgânico, então se você colocar, com certeza ele vai gostar, aqui ó, eu falei pra vocês, o amarronzado da folha dele, ó. Ele deu um leve amarronzado porque ele está pegando o sol da manhã. Aí, ó. Ele está pegando o sol da manhã, tá? Mas se você quiser ele mais verde, aí você coloca no sol filtrado. Não deixa o sol pegar direto em cima dele. Ele é um asplênio que ele tem a folha bem grossa. A folha dele é diferente do Nidus. O Nidus, a folha é muito delicada. Esse aqui não. O Twister, a folha dele é muito grossa mesmo. Então, ele é um asplênio bem resistente, tá? Porém, ele é um asplênio, é uma novidade aqui no país, né? Então, assim, se você adquirir tome cuidado com o excesso de rega. Ele não aguenta excesso de rega, porque se ele fungar aquele miolo aí, ó,
já era. Olha que tanto de folha nova que está vindo aí, ó. Ele tá vindo agora um tanto de folha nova, porque eu andei colocando ele na água de chuva. Eu não deixo muitos dias na água de chuva, porque eu tenho medo de apodrecer. Então eu deixo um pouquinho e retiro rápido, não deixo planta nenhuma minha em chuva. Eu deixo muito pouco tempo, tá? As samambaias, por exemplo, não tem como, que elas ficam aqui no corredor. Mas as que estão embaixo, eu procuro uma forma de retirar os asplênios, principalmente porque eles não ficam pendurados, o vaso fica no chão. Então é mais difícil para poder secar, tá? Então as samambaias não importa que ela pegue o sol, mas eles eu deixei pouco tempo na chuva e retirei, porque eu fiquei com medo desse miolo dele fungar e eu perder eles. Então ficaram bem pouco tempo, eu não deixo. Esse daqui mesmo nunca pegou chuva. Agora unidos eu deixei ele perdeu algumas folhas. Esse daqui também eu deixei, ele começou a perder algumas folhas. Então eu retirei rápido. Agora esse daqui eu coloquei esse ano, que nunca tinha deixado ele, coloquei esse ano, mas eu vi que ele não agradou muito, então eu deixei pouco tempo e retirei. Ele ficou um dia só e rápido eu retirei da chuva, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu não tenha deixado dúvida. Se eu tiver deixado dúvida, peço que deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. Vai aqui o meu abraço a todos, até o próximo vídeo, pessoal. Fica aí com essas belezuras aí, ó.